Olá, seja bem-vindo ao canal Cercado de Beleza, um canal de livros em áudio, feito primeiramente e com o único objetivo de adorar ao Senhor. Tudo vem dele, é por ele e volta para ele. Então esse é o nosso principal objetivo. O conteúdo compartilhado aqui, os livros escolhidos a dedo, são livros que nos trazem águas mais puras no Senhor. Conteúdos que nos trazem histórias de vida, de pessoas que já não tiveram mais a própria vida como preciosa, mas elevaram a vida do Cordeiro acima de si mesmas. Pessoas que entenderam a cruz, pessoas que face a face com a morte não amaram mais a própria vida, que entenderam o princípio do perder para ganhar, o perder essa vida por amor a Ele, para ganhá-lo, que é a nossa verdadeira dádiva, a nossa verdadeira bênção e o nosso verdadeiro presente, a coroa do Evangelho, o galardão do Evangelho, a eternidade. É Ele. Ele é o grande presente. O conhecer a Cristo, não de forma superficial, porque isso tem um significado, isso vai custar tudo, vai custar a nossa vida, não vai custar algo, vai custar tudo. Este é o prêmio prometido pelo Evangelho genuíno. Essa é a coroa, esse é o galardão. A presença dele é a coroa, é o óleo do Espírito. Então, o conteúdo compartilhado aqui tem um objetivo de atrair aqueles que desejam gastar todo o óleo da sua lâmpada à procura de Deus. São histórias inspiradoras, testemunhos inspiradores que não falam sobre um homem, uma mulher, mas revelam a pessoa de Cristo e o que esse diamante precioso que é ele, o coração dele, é capaz de causar dentro daquele que ele possui. Então, assim como a Bíblia não pode ser tratada somente como algo histórico, um informativo, uma biblioteca, um museu histórico, mas precisa ser vivificada através do Espírito de Deus em nós, para que ganhe vida, para que não seja só mais uma história. O conteúdo desses livros compartilhados aqui também. Então, o objetivo desse canal não é atrair admiradores, mas os verdadeiros adoradores que desejam adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque eu entendo que muitas vezes conteúdos como esse, como algumas histórias de pessoas que viveram algo genuíno em Deus na Bíblia também, são conteúdos que muitas vezes causam uma espécie de impacto e admiração, mas um espírito contrário ao Espírito de Deus traz a ideia de que, ok, é lindo, foi maravilhoso, mas é inalcançável. Eu não estou disposto a viver, como a gente vê ali na igreja primitiva, no livro de Atos, em uma passagem onde algumas pessoas olhavam de fora o que os discípulos estavam vivendo, mas não tinham coragem de se ajuntar a eles. Então essas pessoas se tornavam apenas admiradores. E o Senhor não procura por admiradores, o Pai não procura por admiradores, Ele procura pelos seus filhos. Quem são seus filhos? Os que adentram uma dimensão de adoração em espírito e em verdade,
os que não vão mais ter a própria vida como preciosa, os que vão entender o legado de Jesus. Qual é o legado de Jesus? Que quem cresce nele, no testemunho dele, no Cristo dentro dele, viveria e faria não só o que ele viveu e fez, mas coisas ainda maiores. Então esse legado ele sempre clama mais. Ele clama mais. Então quando nós lemos a Bíblia, vivificados pelo Espírito, aquilo clama mais. Livros de histórias tão maravilhosas como as que serão trazidas aqui, são histórias que clamam mais, são como degraus colocados para que a gente suba, para que sim, sejamos inspirados, mas para que a gente ainda vá além, para que a gente discirna a voz de Deus, o que Ele está querendo comunicar nessa hora. Então, o Espírito de Deus nos vivifica. Quando Ele nos traz obras como essas, Ele nos vivifica a vivermos, ativa o nosso espírito, alimenta o nosso espírito. Agora, o espírito contrário a Deus, ele pode aplaudir, ele pode admirar, ele pode dizer uau, ele pode fazer algumas colocações como: nossa, nós precisamos viver esse verdadeiro evangelho nos nossos dias, isso que era verdadeiro evangelho. Mas ele coloca as pessoas num estado cômodo, numa zona de conforto. Eu admiro, eu comento, eu faço uma análise e trago um diagnóstico de que esse conteúdo em contraste com o conteúdo atual vê o tamanho da lacuna, do buraco dos nossos dias, mas ele não produz esperança, ele não ativa você. Agora, o Espírito de Deus, ele te ativa, ele te tira da plateia, do lugar de observação, de admiração, né? Para te colocar para viver, porque o Senhor não está buscando aplausos, elogios. Isso não enche o coração dele. O que alegra ele e enche o coração dele é o momento que você entende que você é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, nosso objetivo com esse canal é ativar você, alimentar o seu espírito e tirar obras como essa do campo de historicidade, de museu, né? E trazer uma realidade mais pura, mais genuína a respeito de Deus, a respeito do Evangelho. E o conselho que eu posso deixar aqui é que você que está descontente com o cenário atual, no meio do estilo de vida que levam as pessoas que professam uma fé em Deus nesses dias tão escuros, nesses dias onde o nome dele está na boca de muita gente para lá e para cá, mas quando a gente passa no crivo de Deus, né, a gente nota, basta olhar para a Bíblia, a gente nota esse buraco, essa lacuna. E se você está descontente com isso, se você sente que você não se encaixa, se você está inconformado, se há dentro de você um sentimento assim, poxa vida, eu não quero o mundo, nem nada que há no mundo, mas eu também não quero a opção de um caminho tão raso, vazio e superficial de Deus. Eu quero algo mais profundo em Deus. Eu te convido a, nesse tempo, se desligar de reuniões que não têm expressado a glória de Deus,
e abraçar uma vida que o opositor da cruz de Cristo não quer que você abrace nesse tempo, que é mergulhar no secreto, não como um modismo, não como um devocional raso. Tenha em mente o modelo de Jesus no devocional dele lá no Getsemane, né? Um devocional de quem realmente entrega a vida por uma causa eterna, de quem entrega a vida por uma visão celestial mais alta que essa terra, mais alta que este mundo, né? Como ele declara, o meu reino não é deste mundo. Tenha aquele devocional como seu modelo. E busque ouvir a voz dele nesse tempo como você nunca buscou ouvir antes. E não saia do seu secreto sem uma revelação exata do que Deus quer, do que Deus é, da pessoa de Deus. Deixe ele sussurrar no seu ouvido, seja como uma brisa suave, ou ele trovejar como um trovão, ou com o barulho do som de muitas águas, as suas profundezas eternas, o que ele espera da sua verdadeira noiva nesse tempo, não da impostora, não da usurpadora, né? Mas da sua verdadeira noiva. E ali ele vai liberar muitos segredos ao seu coração, porque o Senhor é aquele que mais anseia nesse tempo nos conduzir às águas da sua verdade, nos conduzir às suas verdades a respeito da vida que ele projetou, né, para aqueles que desejam seguir o seu caminho, primeiro numa busca secreta, você e Deus, onde você se entrega de verdade. E então sim, falar do que é uma verdadeira comunhão no Espírito, onde Deus recebe um trono, onde não é o homem que está entronizado, mas ele somente. E o que resulta disso? Aqui nesses livros nós vamos ter muitos exemplos do que resulta de uma verdadeira comunhão, de uma verdadeira mesa, da verdadeira mesa das bodas do Cordeiro, onde ele se assenta no trono. E nós vamos perceber que esse tipo de comunhão uns com os outros nasceu de um lugar no Espírito, no secreto, onde o Senhor imprimiu algo poderosíssimo acerca da pessoa dele, do conhecimento dele. Então, se você é essa pessoa, você sente uma indignação, você está inconformado, você não quer o mundo, você não quer nada dessa terra, mas você também não quer um lado do mundo que se camufla de Deus, né? Que apresenta um caminho como sendo o caminho de Deus, mas quando você vê é tudo tão raso, tão superficial, tão igual, nada novo debaixo do céu, debaixo do sol. Seja bem-vindo a esse canal. Mergulhe em Deus, se alimente de conteúdos que vão te trazer as verdades de Deus acerca da sua busca pessoal por Ele, individual, que vai te levar a Ele, não vai gerar em você enganos, mas vai gerar o coração dele em você, e o conceito dele, que sempre foi, desde o princípio, desde a origem, acerca do viver o manifestar desse reino aqui fora, e em relação à comunhão com as pessoas, e saiba que entrar nesse lugar é um lugar perigoso, onde vai de fato custar a sua vida e você vai entrar pela fé, mas você vai ser desconstruído de ideias que muitas vezes prometem te levar a Deus, mas te deixa tão adepto desse mundo, tão adepto das coisas terrenas, te coloca dentro das estatísticas
dos dias de Noé e dos dias de Ló, que Jesus nos alerta na palavra. Pessoas dispersas, vivendo pelo fluxo deste mundo, incapazes de escutar o céu, incapazes de serem pregadas com Cristo naquela cruz, para que as obras celestiais se manifestem nelas. Pessoas que, enquanto vivem dentro das estatísticas de Noé e de Ló, que Jesus nos alerta, acreditam que estão vivendo aquelas coisas que são citadas nessa passagem. Casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, plantavam e construíam, vendiam. E que creem que estão vivendo para a glória de Deus e fazendo tais coisas para a glória de Deus. Né? Afinal, temos uma palavra: quer comais, quer bebais, façais para a glória de Deus. Só que para que seja para a glória de Deus, nós temos que estar na cruz, nós temos que ter fome e sede de Deus, nós temos que viver um reino de cabeça para baixo, que dá um trono ao Cordeiro e não ao homem, que leva as obras do céu e não as obras da terra, porque caso contrário, estará dentro das estatísticas de Noé, comprando, bebendo, plantando, construindo, casando, dando-se em casamento, dentro das estatísticas dos dias de Noé, dos dias de Ló, e será como nos dias de Noé, e será como nos dias de Ló, desapercebidas. Você vê que o Deus dessas pessoas não é um Deus criativo, não é o espírito do Deus vivo, ilimitado, mas é uma ideia a respeito dele presa no homem, presa em tudo que é comum aos homens, tudo que é perecível, tudo que termina no túmulo. Então este não é o Deus vivo, porque o Deus vivo ainda procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade, aqueles que adentram o Santo dos Santos, a quem ele pode comunicar os segredos do seu coração, aqueles que não terão mais a própria vida como preciosa, que face a face com a morte não amarão mais a própria vida. Um Deus vivificado, o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, que vivifica, que não é uma história, que não é um conto, que não é um objeto de admiração, mas alguém digno de ser vivido, adorado, proclamado. Amém? Então se alimente desses conteúdos na dependência total do Espírito, para que você possa ouvir dele tudo que ele deseja. A proposta é que você vá além desses legados deixados aqui, nesses livros, além dos legados deixados que estão registrados nas Escrituras, né? Que você tenha essa consciência, que você se apresente perante ele no seu quarto, reconhecendo a tua pobreza de espírito, para que ele se revele a ti, a sua dependência do Espírito Santo. Diga para ele que você não deseja mais pegar as Escrituras e ser levado por todo o vento de doutrina, porque tem muitos, de todos os estilos e gostos. Cada um vai ser ministrado segundo aquilo que está dentro de si próprio. Mas se você se esvaziar de você, se você se fizer sinceramente um pobre de espírito, reconhecendo a sua dependência total do Espírito Santo, peça para ele: eu quero ler as Escrituras, dependendo do teu espírito. Eu quero entrar pela porta que é Jesus, para que eu não seja um ladrão e um salteador. Eu quero colher as riquezas eternas e ter como prêmio e coroa o Senhor e tudo que isso significa, porque isso não é uma declaração bonitinha, onde você vai viver para você mesmo nessa terra, dizendo que o Senhor é suficiente, mas você nunca reconheceu a profundidade da declaração dele ser suficiente, e que para você declarar isso de um lugar verdadeiro, você tem que estar na cruz, porque senão é muito fácil declarar isso. Peça para ele.
Diga para ele que você não quer ser inimigo da cruz dele, que você quer ser amigo. Diga para ele que você não quer viver um evangelho parcial, uma entrega parcial, pela metade. Diga para ele. Diga para ele que você depende dele, que você não quer usar o teu óculos para ler a Bíblia, que você não quer colher no campo do teu intelecto o que você vai ouvir nesses áudios, nesses livros. Mas que você quer viver a verdade do Espírito dele que se comunica com o teu espírito, que faz uma marca dentro de você, que não te deixa mais pensar dentro da caixinha dos homens, uma caixinha que limita o Senhor. E tem vários tipos de caixas humanas. Você vai encontrar ela no mundo que não professa uma fé em Deus. E você vai encontrar ela de muitas formas, de muitos estilos, de muitas maneiras diferentes, entre aqueles que professam uma fé em Deus, mas se colocam como não dispostos, acolhem aquele espírito contrário a Deus que os deixa na plateia, num banco, muitas vezes com ideias distorcidas a respeito de Deus, com ideias limitantes, tendo o próprio ventre como Deus, portanto não sendo diferente de quem não professa uma fé em Deus, porque os estilos de vida podem ser diferentes, as reações idólatras desencadeadas de um viver sem Deus podem ser diferentes, mas o Deus de quem não tem Cristo como Deus verdadeiramente, não da boca para fora, é o mesmo, ainda que as reações idólatras vividas por cada um seja diferente, as divindades escolhidas para serem adoradas por cada um seja diferente. O Deus deles é o mesmo, é o próprio ventre, é o eu. Agora, se nós amamos a Cristo, se nós queremos seguir a verdadeira voz do Senhor nesse tempo, nós precisamos querer esse Deus, ouvir o que o coração dele está comunicando, buscá-lo com todo o nosso ser. Nós precisamos atender a convocação de irmos a uma água mais pura que não fala sobre nós, que fala sobre Ele. As águas que saem do trono e do Cordeiro, de Apocalipse 22, cristalinas, que te tiram dos muros babilônicos, que protegem o que não importa. Para que você encontre a verdadeira liberdade da vontade de Deus, porque Ele é a liberdade. Para que você seja prisioneiro de Cristo, encontrando assim a verdadeira liberdade, que é Ele. Que liberdade é essa? Para viver o propósito do coração daquele que é o Espírito da verdade. Porque se Ele é o Espírito da verdade, fora dele, tudo é mentira. Seja o caminho que for que você escolher, o estilo de vida que você escolher, fora dele não há verdade. Amém? Então, eu queria deixar essas palavras nesse áudio de apresentação do canal. E que seja o jardim do Senhor, né? Que possa ser como um jardim do Senhor esse canal. Mas no jardim do Senhor,
há uma causa eterna. No jardim do Senhor há a alegria do espírito, mas há também a angústia do espírito. Nos alegramos no espírito e também sentimos a dor do coração de Deus. Gememos por uma causa verdadeira, gememos por uma causa eterna. Dentro do jardim do Senhor, da sua beleza, porque Ele é cercado de beleza, nós temos uma cruz. E essa cruz é o que faz com que tudo seja belo. Essa cruz é justamente o que nos tira de tudo que é comum, perecível, passageiro, que termina no túmulo e que não tem valor eterno, pelo qual a humanidade se gasta quando não tem um encontro real, verdadeiro, genuíno com Deus vivo. Dentro desse jardim há um tesouro, aquele tesouro encontrado por aquele homem num campo, que faz com que ele queira se desfazer de tudo, vender tudo, para comprar aquele campo. Aquela riqueza, porque Ele é a riqueza. Ele é a riqueza. O seu evangelho não está maculado, está puro, genuíno, então vá à origem e deixe Ele ministrar você, direcionar você de verdade nesse tempo. Se renda a Ele por completo, por inteiro. Amém? Então que essa plataforma não seja uma biblioteca para você vir e ler mais um livro, mas que seja um lugar acessado por você, do seu lugar secreto, do seu quarto secreto, ou aonde o Senhor te dirige, onde você pode passar muito tempo com Ele. Horas a fio, espírito de oração, espírito de renúncia, por amor a esse tesouro, digno de que tudo seja deixado por Ele, tudo seja colocado na cruz, por Ele. Que essa plataforma seja um lugar como um altar de adoração a Ele, que você vem para se entregar, para se rasgar e não uma biblioteca. Um lugar que você se achega com sinceridade, não para tentar enganar Deus, barganhar com Deus, dar algo para Deus, mas você se entrega a Ele. Você se derrama de fato a Ele. Amém? Então aproveite cada livro e cada capítulo e se deleite nele. Até mais.